Epilepsia é diferente de crise epilética, né? Muitas das vezes a gente, sem ter o conhecimento, a gente acha que qualquer tipo de crise epilética ou convulsão é uma epilepsia, e não. A epilepsia é uma doença, que eu vou conceituar ela mais para frente, e a crise convulsiva ou crise epilética é um episódio neurológico que pode acontecer, e nem por isso a pessoa tem a epilepsia. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e muito comum também na prática clínica, sobre epilepsia. Falar sobre epilepsia é um desafio, porque existe um mundo de informações sobre esse caso. Para vocês terem ideia, existem médicos especialistas apenas em epilepsia, que são médicos neurologistas que se aprofundam nessa subespecialidade que se trata apenas sobre epilepsia. Então é um desafio. O meu objetivo aqui é trazer informações claras, de fácil compreensão e que principalmente diminua o preconceito sobre essa doença e a gente possa evitar a conhecida neurofobia, que seria o preconceito com as doenças neurológicas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam que epilepsia é diferente de crise epilética, né? Muitas das vezes a gente, sem ter o conhecimento, a gente acha que qualquer tipo de crise epilética ou convulsão é uma epilepsia, e não. A epilepsia é uma doença, que eu vou conceituar ela mais para frente, e a crise convulsiva ou crise epilética é um episódio neurológico que pode acontecer, e nem por isso a pessoa tem a epilepsia. É bem complexo, só que é muito fácil de entender se a gente ir com calma, tá bom? Crise epilética é um fenômeno transitório causado por atividade cerebral anormal. Ela pode ser provocada por algumas coisas, como por exemplo, uso de drogas, privação do sono, uso de álcool. É um episódio, a gente pode dizer que uma crise epilética ou crise convulsiva é um episódio em que alguns neurônios disparam juntos e excessivamente. Seria similar a uma crise convulsiva, né? Isso também tem uma alteração na descarga elétrica no cérebro. O nosso cérebro, ele produz um tipo de energia, descarga elétrica. Essas descargas elétricas são como os neurônios se comunicam. As crises epiléticas ou crises convulsivas, mas mais diretamente falando sobre as crises epiléticas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as crises focal e a crise generalizada. A crise focal tem uma característica que geralmente pega apenas um hemisfério do cérebro. A crise generalizada, ela geralmente pega os dois hemisférios do cérebro, e a sua apresentação física também ela é diferente. Geralmente, a crise focal, ela pega apenas um membro ou uma parte do corpo. Já a generalizada pode ter a resposta em todo o corpo. E as duas, elas podem apresentar as conhecidas convulsões tônico-clônicas. Essas convulsões tônico-clônicas são as mais conhecidas, é o que mais a população conhece, que seriam aquelas clássicas, né? Que as pessoas elas começam a estremecer os seus membros, perdem a consciência, pode ter cialorreia, que seria um tipo de baba, né? Esse é o mais conhecido, mas a gente vai entender que crise epilética, né, ela não precisa ser necessariamente apenas esse tipo de crise. A gente pode dividir as apresentações das crises epiléticas ou crises convulsivas em dois grandes grupos também: as que têm as apresentações motores e as que têm as apresentações não motores. As que têm apresentações motores, um dos exemplos delas são, quando a gente diz motor, é como se tivesse envolvido o movimento, e principalmente o movimento dos membros, braços, mão, pescoço, cabeça. Elas têm algumas apresentações, como por exemplo, abalos arrítmicos, que são conhecidos como mioclonia, que seriam aqueles abalos mesmo mais comuns que a população conhece. Os abalos rítmicos, que são conhecidos como clonia. Postura de extensão ou flexão, né, quando o membro faz a extensão e a flexão, que é conhecido como tônica. Comportamento automático, que já é um outro tipo de crise convulsiva, que às vezes a pessoa tem um comportamento repetido e automático sem consciência daquilo, que também pode ser visto como uma crise convulsiva ou crise epilética,
que seria conhecido como automatismo. A queda hipotônica, que seria como atonia, né, que pode ter desmaio ou queda de pressão, por exemplo. Flexor do corpo, que seriam mais aqueles espasmos, principalmente espasmos musculares, pode acontecer em algumas partes do corpo, como por exemplo o olho, a boca, ou em membros, né, braços, mãos, pernas. Pode acontecer também as crises convulsivas do tipo de se debater ou pedalar, conhecidas como crises hipercinéticas, né? Que é como se fosse a pessoa que fizesse o movimento de pedalar ou se debater. Aqui a gente já começa a entender que as crises convulsivas ou crises epiléticas, elas não são necessariamente como aquelas clássicas que a gente conhece e que tem até descrito na Bíblia. Uma das coisas que tem muito estigma nessa doença é que antigamente ela era descrita como espiritual, ela era descrita como se fosse uma possessão demoníaca. E a ciência evoluiu e descobriu que não, é uma doença mesmo, né? Mas para vocês verem que não existe apenas essa clássica, que a pessoa parece que está com alguma possessão demoníaca, que eles debatem, que vira o olho, chega a ter cealorreia, que seria a baba mesmo, a saliva que sai fora da boca. Existem outros tipos também de crises convulsivas ou crises epiléticas. E também a apresentação não motor, que às vezes a pessoa não precisa nem apresentar um movimento motor para estar tendo uma crise epilética, como por exemplo, emoções. A pessoa pode ter uma crise epilética apenas ligado à emoção, onde tem uma alteração emocional muito grande e que ela não tem consciência daquilo. Sensações, essa pessoa ela pode não ter uma apresentação de estremecer ou abalos rítmicos, mas ela pode sentir queimação nos membros, nos braços, ou um desconforto muito grande no estômago, ou um desconforto na cabeça, que também pode ser um tipo de crise epilética. Distúrbio de linguagem e pensamento, as conhecidas crises cognitivas. Essa pessoa chega num momento que ela tem uma dificuldade muito grande de falar, de se comunicar, ou de entender o que estão falando para ela, é um tipo de crise epilética também. Parada comportamental. É um tipo de crise epilética onde a pessoa, como se ela ficasse paralisada. Geralmente ela tem uma característica de ficar com os olhos bem abertos e como se ela não tivesse perdido a consciência, mas está mais ligado a uma postura rígida. E tem também uma crise epilética chamada crise de ausência, que é muito comum nas crianças, né? Que seria aquele tipo de crise epilética que a pessoa como se perdesse a consciência, como se ela saísse fora do ar. Isso pode acontecer por segundos ou minutos, né? E é como se a pessoa realmente perdesse a ligação com a realidade. E muitas vezes no dia a dia as pessoas nem percebem. Isso é muito comum nas crianças e isso pode trazer uma dificuldade de aprendizado muito grande para essa criança. Você imagina uma criança que está numa sala de aula e de vez em quando ela perde ligação com a realidade, aquele momento ali fica em branco para ela. Com certeza ela não vai conseguir render o mesmo tanto do que as crianças que não têm esse tipo de transtorno. Viu como é interessante? E a gente às vezes pensa que a crise epilética é apenas aquela clássica, né, onde as pessoas estremecem, têm cialorreia, se debatem. E não, existe uma diversidade de crise epilética. E lembrando de novo que crise epilética é diferente de epilepsia. Porque a pessoa pode ter uma crise convulsiva ou uma crise epilética e não ter a doença epilepsia. Eu vou conceitualizar para vocês o que é epilepsia. Mas como eu já disse para vocês, essa pessoa pode ter esse tipo de crise e não ser um epilético, não ter o transtorno epilético, né? Algumas causas que provocam isso, como eu já falei, drogas, álcool, privação de sono, febre, né? A febre também, principalmente na criança, ela pode iniciar uma crise convulsiva, uma crise epilética e essa pessoa não tem epilepsia. Para continuar, agora a gente vai entender o que é epilepsia. Lembrando que crise epilética é diferente de epilepsia, a gente não pode confundir e achar que é a mesma coisa. Epilepsia seria doença que predispõe crises convulsivas ou crises epiléticas, que aqui a gente pode falar que é similar. Crise convulsiva é parecido com crises epiléticas. Uma afecção que se manifesta por crises de período de consciência, ou seja, como eu falei para vocês, às vezes ela não é uma crise clássica onde a pessoa se debate, ela pode ter uma crise de ausência, um movimento repetitivo, né, uma parada comportamental, diversas coisas que podem apresentar como crises epiléticas, acompanhada de convulsões que surge com intervalos irregular do tempo. É uma perturbação da atividade
nervosa e elétrica do cérebro. Ou seja, a doença epilética, a pessoa que tem epilepsia, é como se ela tivesse uma predisposição, como se o cérebro dela tivesse um fator aumentado, existe uma porcentagem disso aí, existe o diagnóstico para ser feito, mas como se ela tivesse uma predisposição de sofrer essas crises epiléticas, né? Como se aquela pessoa pode sofrer aquilo a qualquer momento. Lembrando que o diagnóstico tem que ser feito por um médico, de preferência um neurologista, que é o especialista nessa área, para fechar o diagnóstico. Eu vou falar para vocês como é feito o diagnóstico, mas não se autodiagnostique. Se vocês sofrem com esses sintomas ou conhece alguém, leve para um médico capacitado, para esse médico faça uma consulta, uma avaliação, peça os exames necessários e feche o diagnóstico. Interessante, né? O diagnóstico geralmente ele é clínico. O que isso significa? O médico ele vai levar muito em consideração a entrevista médica. Ele pode ver critérios como, por exemplo, desencadeantes, o que desencadeia esse tipo de crise, né? O que faz essa pessoa ter esse tipo de crise. História familiar. A epilepsia ela tem um fator genético muito grande. Quem tem pessoas de primeiro grau com epilepsia tem uma chance mais elevada de herdar esse gene alterado e ter epilepsia. Outra coisa que os médicos podem pedir para fechar o diagnóstico são testemunhas. Porque geralmente essa pessoa, quando tem essa crise epilética, ela perde a consciência. Então ela pode chamar algum parente, um amigo que testemunhou aquela crise para contar como é que é, para ele ver se é realmente uma crise epilética. Vídeos caseiros, os médicos podem também contar com isso, alguém filmar essa crise e trazer para o médico avaliar. E horários de crises. Mas o mais importante seria o resumo, seria uma anamnese bem feita. Eu já expliquei para vocês em alguns vídeos que a anamnese seria a entrevista médica, quando esse médico senta com esse paciente na consulta e faz uma história detalhada de todo esse contexto dessa doença, tá bom? Mas também existem exames que ajudam a gente a diagnosticar essa doença. Além da anamnese bem feita e a história clínica, os dois exames mais importantes aqui na epilepsia seriam o eletroencefalograma. O eletroencefalograma, assim como o eletrocardiograma, que é do coração, e o eletroencefalograma é do cérebro. Ele mede, ele afere as ondas elétricas do cérebro. Eles colocam receptores em todo o crânio dessa pessoa e ele vai estudar as ondas elétricas. Realmente, quando sai um padrão alterado, existem padrões epiléticos, né? Que é conhecido como padrões epiléticos, e o médico diagnostica isso daí, já pode se fechar o diagnóstico, junto com a história clínica. Outro exame também muito importante é a ressonância magnética do crânio, né? Ou a ressonância magnética do cérebro. O médico, junto com a história clínica, com a anamnese, com a avaliação e esses exames, ele pode sim fechar um diagnóstico. Claro que existem outros exames que a gente pode pedir, né? Existe uma diversidade de exames, mas esses são os exames mais importante nesse diagnóstico, junto com a história clínica do paciente. Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho legal, como agir numa crise epilética. Como agir se alguém que a gente está perto começa a ter uma crise convulsiva ou uma crise epilética. Uma coisa interessante é contar o tempo, tentar analisar quanto tempo essa pessoa ficou em crise, porque isso vai ser uma informação importante para o médico que vai atender esse paciente. Outra coisa importantíssima é segurança da cena. Segurança da cena leva em conta todo o cenário desse paciente, tirar coisas que podem machucar ele de perto, tentar proteger a cabeça dele. E proteger a cabeça dele não é segurar a cabeça dele, é totalmente contraindicado você forçar, tentar limitar os movimentos. Seria colocar uma almofada, alguma coisa macia por baixo para que esse paciente não golpeie a cabeça ao solo ou alguma coisa dura, né? Se for possível, tentar tirar relógio, mas só se for possível. Se ficar muito difícil, não faça isso. Mas é totalmente contraindicado você tentar colocar a mão dentro da boca desse paciente, como existe esse mito que a pessoa vai engolir a língua, que a pessoa enrolou a língua. Isso é totalmente mito, isso é mentira. Nunca coloque o dedo na boca de alguém que está tendo uma crise epilética. Você pode perder o seu dedo, porque ele vai morder muito forte, ele está sem consciência e pode perder o seu dente. E não coloque nenhum objeto nessa pessoa que está tendo essa convulsão. Não coloque colher, não coloque alguma coisa de madeira, porque você pode machucar essa pessoa gravemente, né? Você pode quebrar os dentes dessa pessoa, pode provocar lesões na gengiva profundas. Levando em consideração que ela pode morder a língua, é muito menos grave do que você quebrar o dente dessa pessoa
ou fazer ferimentos na gengiva. Então é totalmente contraindicado você tentar colocar alguma coisa na boca dessa pessoa quando ela está tendo a crise epilética, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é colocar esse paciente em decúbito lateral. O que seria decúbito lateral? Deitar esse paciente de lado. Por quê? Se ele tiver uma broncoaspiração, se ele vomitar, ele não vai engolir o vômito dele e aí ele não vai ter uma broncoaspiração, né? Ele não vai engasgar e evoluir para uma coisa mais grave. Então colocar esse paciente de lado e esperar a crise passar. O mais importante é isso, ter calma. Essas crises, elas geralmente têm um tempo curto. Existem alguns casos que podem ser mais prolongados, mas geralmente tem um período curto. Então o mais importante é ter calma, não tem o que fazer nesse momento, a não ser fazer toda essa segurança que eu falei para vocês e ligar para o SAMU. O SAMU é o serviço de emergência que vai buscar esse paciente para levar até o hospital. O número do SAMU é 192. É muito importante você saber isso daí, manejar isso daí, ter a calma e chamar o serviço especializado nessa hora para levar para o médico. A gente pode dividir o tratamento, o tratamento anticrise, que seriam principalmente medicamentosos. Existe uma diversidade de medicações que são conhecidos da classe anticonvulsivos, que podem ser usados para evitar as crises. Para os tipos de crises focais é um tipo de medicação, para o tipo de crise generalizado é um outro tipo de medicação, mas geralmente é medicamentoso esse tratamento para evitar essas crises, que são os anticonvulsivos. Existe uma característica que pode existir, uma entidade epilética que chama epilepsia fármaco-resistente. É quando o paciente quando o médico já tentou várias medicações, o conceito diz quando já tentou mais de 2 medicações, socializou medicações e não deu certo. Quando isso acontece, o médico ele tem que ter uma experiência e saber que é bem interessante ele encaminhar para um neurocirurgião o mais rápido possível, porque a epilepsia também pode ter um tratamento cirúrgico, né? Existe cirurgia para diminuir essas crises, às vezes até acabar com essas crises, e uma coisa importante é fazer esse diagnóstico prematuramente. Quanto mais rápido o médico descobrir que essa epilepsia, o tratamento dela é cirúrgico e encaminhar para o especialista, melhor vai ser para esse paciente. Aí com o especialista, quando ele é fármaco resistente, existem alguns outros tratamentos que os médicos podem propor, como por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma dieta que que tenta diminuir essas crises, e a neuroestimulação, que é também um tipo de tratamento bem específico que os especialistas usam muito, tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês, espero que vocês gostem das informações, é de grande valia, que seja de grande valia, lembrando que os meus vídeos eles têm o principal objetivo de diminuir o preconceito sobre as doenças, tá? Que a gente tem que entender que é uma doença como qualquer outra, tem tratamento, tem diagnóstico, tem acompanhamento, e a pessoa não é porque sofre com isso que ela tem que ter uma vida de sofrimento. Eu estava vendo, no Brasil tem uma estatística que mostra que 85% das pessoas que têm epilepsia ou não sabem ou não têm um tratamento adequado. É muita gente, quase a maioria das pessoas que têm epilepsia não tem um tratamento adequado. Então que esse vídeo sirva de alerta para você que sofre com isso, que tem esse tipo de crise ou conhece alguém que ama, que leva um médico, que leva um especialista para ser feito esse diagnóstico e o tratamento adequado. Tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Continue com a gente. Eu vou pedir para vocês se inscrever aqui no canal Humanize. Sempre vai vir vídeos de saúde de qualidade que traz informações para vocês. Segue a gente no Instagram também, tá? A gente tem estado no Instagram tanto pessoal do Dr. Bruno Menezes como do consultório Humanize, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.